Bom dia, crianças. Tudo bem? Como passaram a semana? Eu espero que bem. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos terminar a nossa revista dos investigadores. Então vamos começar a nossa aula orando. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, esteja, Pai, abençoando, Pai, cada criança, Pai, que está, Pai, assistindo, Pai, esta aula, Senhor. Esteja abrindo, Pai, a mente, Pai, e o coração de cada uma. Abençoa, as proteja, Pai, de todo mal, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa aula, o tema dela a gente vai falar das duas, da 11 e da 12. A tema da 11 é uma nova pessoa em Cristo. O nosso versículo é: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:7. Gente, quando Deus nos olhou, Ele viu muitos pecados, viu um pecador e nos viu na família de Adão e Eva. Mas Deus, Ele nos amou tanto, 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 que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. E por isso eu vou contar para vocês 3 verdades de como Deus nos livrou. A primeira verdade é que Deus nos resgatou de todos os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram colocados em Jesus na cruz. Está lá em Isaías 53:6. A segunda verdade é que Deus nos resgatou de todos os pecados, o colocando na cruz. Tia, você já disse isso? Pois é, mas eu falei isso para dizer para vocês que se nós não fôssemos salvos, nós teríamos 2 problemas: o pecado e nós mesmos. O pecado, ele nasce no coração do homem. Está lá em 1 Coríntios 1:30. Ele diz assim, que o pecado, ele vem do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa. E Deus, ele nos resgata. Quando Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, Ele nos resgata do pecado. A terceira verdade é que agora nós temos uma nova família. Quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Como assim, tia Rê? Nós morremos para a nossa vida antiga e ressuscitamos para a nossa nova vida em Cristo. Assim como diz o versículo: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Então eu vou dizer para vocês que em Cristo nós somos perdoados, somos amados e somos aceitos. Jesus disse que deveríamos nascer de novo. E o nascer de novo quer dizer que nascer na família de Cristo, nascer espiritualmente. Então a Bíblia ela diz que se agora estamos em Cristo, então o que acontece? Em Cristo estamos perdoados dos nossos pecados. Em Cristo nós somos amados por Deus de todo o coração. E em Cristo nós somos aceitos por Deus. Então as verdades do investigador que eu vou dizer para vocês é: a primeira, Deus me resgatou de todos os pecados, o colocando em Cristo. A segunda verdade é que Deus me resgatou de uma natureza pecaminosa. A terceira verdade é: eu tenho uma nova família. A quarta verdade: eu sou uma nova pessoa em Cristo. E aí, o nosso versículo para encerrar. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Gente, essa foi a nossa lição 11. E a gente vai agora partir, continua aí, para a lição 12, que completa a nossa revista e complementa a nossa aula.
a lição 12, o tema dela é o maior presente de Deus. Gente, ser filho de Deus é muito bom. Seu maior presente por nós foi enviar o seu filho, como eu disse na aula, que eu já falei, na aula 11, que está lá em Gálatas 4:6. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho em nossos corações. Está lá em Gálatas 4:6. E aí eu vou falar para vocês as verdades. A primeira verdade é que Cristo é nosso em tudo. Jesus, ele conhece todas as nossas necessidades. Ele nos conhece melhor do que ninguém. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Filipenses 4:19 fala: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Cristo é o meu amado. Eu preciso de amor. Cristo me ama e o seu amor é o melhor amor. Cristo vive em mim e sempre está com a gente. Cristo é a nossa sabedoria. Quando precisamos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus. Se nós temos dúvida do que a gente está fazendo, vamos supor, a gente quer fazer alguma coisa. Aí a gente fica na dúvida se aquilo é certo ou errado. Se você tiver dúvida, na dúvida, não faça. É melhor não fazer. E pedir sabedoria a Deus, o que Ele faria no nosso lugar. Cristo, Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz, está lá em Efésios 2:14. Não importa o que aconteça, quando temos Jesus, Ele é a nossa paz. Cristo também é a nossa alegria. Nós somos capazes de nos alegrar em situações difíceis. Porque Cristo é a nossa alegria. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor em Cristo. Então, em Cristo nós podemos nos alegrar. Cristo também é a nossa paciência. Às vezes a gente não tem muita paciência com as pessoas, né? Às vezes a gente dá aquela resposta para a mãe meio impaciente. Mas Cristo veio para viver em nós e nós devemos pedir paciência para Ele, pedir para que Ele nos ajude a ter paciência. Cristo também é a nossa força. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo e Ele quer que nós o amemos, o obedeçamos, mas a nossa carne é nossa grande inimiga, gente. A segunda verdade que eu vou dizer para vocês é que o nosso ego está no trono. Gente, o problema do eu, olha só, não devemos deixar o nosso ego no trono. Quando nós nos tornamos cristãos, descobrimos que temos algo em nós que não quer que nós obedeçamos a Deus. A Bíblia fala do nosso ego. E então, o que eu falo para vocês é que às vezes a gente quer fazer aquela coisa porque a gente quer, mas o nosso coração, ele deve estar voltado para Cristo. Deus deve reinar no nosso coração, só Ele deve estar no trono do nosso coração. Se eu não sou muito paciente, se eu não sou muito gentil, essas coisas devem começar a fazer parte da nossa vida a partir do momento em que aceitamos a Cristo. E aí eu falo para vocês, que vida que nós escolhemos? Quando o trono do nosso coração, quando a gente vê um trono, o rei, quando a gente vê as histórias que tem rei, no trono, cabem duas pessoas ou uma? Só uma. Então, o trono do nosso coração é a mesma coisa, não tem espaço para o nosso eu e espaço para Cristo. Então, nós devemos deixar Cristo estar no trono do nosso coração. Devemos viver uma vida que agrade a Deus. Como vivemos uma vida de Cristo? Paulo, ele contou pra gente um segredo. Está lá em Gálatas 2:20.
Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir desse versículo, a gente vai ver 4 etapas de uma nova vida em Cristo. A primeira etapa: vocês sabiam que nós morremos com Cristo? Quando Cristo morreu, nós morremos para a nossa vida antiga e nós ressuscitamos como uma nova pessoa em Cristo. Saibam que Cristo vive em vocês a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que a gente deve tirar o eu do caminho. Como diz o versículo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Devemos obedecer, amar a Deus, fazer o que agrada a Deus. Às vezes é difícil, mas em Cristo nós conseguimos fazer o que agrada a Deus. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma historinha bem rapidinha. Tinha uma menina chamada Carol. Ela havia recebido Jesus como Salvador. Ela era novinha, deveria ter uns 10 anos. Seu pai tinha ensinado para ela muitas verdades bíblicas e explicou para ela que a única vitória sobre o pecado do eu, do ego, era deixar Cristo viver na vida dela. E então ela escreveu na Bíblia dela o seguinte: eu escolho viver para Ele. Para Ele eu vivo. Então, a partir daquele momento, ela começou a viver. Ela sempre, quando ela abria a Bíblia dela, ela lembrava que não era mais ela que vivia porque ela queria as coisas, ela vivia para Deus. Então, a gente deve sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai pensar em alguma coisa, fazer algo para alguém, então a gente tem que sempre pensar, olha, nós estamos fazendo para Deus, não é para as pessoas, nós sempre fazemos tudo para Deus. A vida que agora nós vivemos é uma vida de fé, que Deus, a gente acredita que Deus, Ele se entregou por nós. Cristo, Ele é tudo que a gente precisa da nossa vida. Ele veio, a partir do momento que Ele veio morar no nosso coração, quando temos um temperamento ruim, nós pedimos para que Deus nos ajude. Quando às vezes vamos ter alguma atitude, nós pedimos para que Deus, Ele nos ajude a ter atitudes corretas, atitudes boas, pois nós somos nova criatura, nós somos nova criatura em Cristo. E Ele é fiel. Se a gente pede ajuda para Ele, Ele nos ajuda. Então, o segredo para viver uma vida cristã é dizer não para o nosso eu e deixar Cristo reinar dentro de nós. Para a gente fechar o nosso versículo: já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Então a primeira verdade é que Cristo é o nosso tudo em tudo. A segunda verdade é que o nosso ego estava no trono antes de Cristo vir morar no nosso coração. A partir do momento que Ele vem morar no nosso coração, nosso ego vai para o lado. A terceira verdade é que o ego é inimigo de Deus. A quarta verdade é que a vida em Cristo significa que Jesus vive em nós. E a quinta verdade, que esses são os passos para nós vivermos uma nova vida em Cristo. Então, crianças, com essas duas lições, nós aprendemos que Jesus, Ele veio para nos libertar e para reinar no nosso coração. Então, sempre quando vocês forem fazer alguma coisa, sempre vocês vão estar pensando: será que isso está agradando a Deus? Será que eu estou fazendo
o certo? Será que é o que Deus faria no meu lugar? Então, nunca se esqueçam, tudo que nós vamos fazer, façamos de coração, façamos para Deus, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe vocês. Um beijo grande e uma boa semana. Memorizem o versículo.